E aí, galera, maravilha da natureza, amiguinho, amiguinha, mancebinho, mancebinha, espero que você esteja bem, tranquilo e sossegado no seu assento, preparado para dar continuidade ao estudo da astronomia da gravitação. Como eu prometi para vocês, nessa aula eu vou mostrar como que se determina a gravidade de um astro, a gravidade de um planeta, tá? O campo gravitacional gerado em torno de um astro. Para isso, eu vou usar aquela expressão que nós vimos na aula passada da força gravitacional entre dois astros. Então vamos lá, olha que legal. Vamos supor que a gente tenha aqui o planeta Terra. O planeta Terra eu vou considerar que tem a massa emão. E aí eu vou colocar um corpo nas proximidades desse planeta, desse astro, sendo que esse corpo tem uma massa eminho. A gente sabe que existe uma atração gravitacional entre esses corpos e que essa atração gravitacional seria dada pela distância, né? Pela aquela expressão do Newton, e a distância seria do corpo até o centro do astro, nesse caso. Que, estando o corpo próximo do astro, a gente pode considerar essa distância como sendo o raio desse astro, considerando ele uma esfera, beleza? Essa força de atração gravitacional é o que costumeiramente a gente chama de peso. Trocando a expressão da força gravitacional pela que nós vimos na aula passada e colocando o raio do astro no lugar da distância, nós chegaríamos nessa expressão aí, aonde nós temos o Gzão, que é a constante universal, a massa do astro, no caso aqui a Terra, a massa do corpo que está próximo do astro, que é o eminho, e a distância entre os seus centros, que no caso é praticamente o raio do astro. E o peso, nós vimos que é a massa vezes a gravidade local. Observe bem que nós podemos simplificar essa equação cortando a massa. E aí a gente chega nas variáveis que influenciam no campo gravitacional na superfície daquele astro. Depende da massa do astro e do raio desse astro. Olha que loucura. Então, se você pegar a massa da Terra e o raio da Terra e colocar aí e fizer a conta, vai dar em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou newtons por quilograma. Certo? Que é a famosa aceleração da gravidade. Se a gente pega os valores da Lua, coloca aí a massa da Lua e o raio da Lua, vai dar em torno de 1,7 metros por segundo ao quadrado. A gravidade na Lua é menor. Por isso que o peso de uma pessoa lá é menor. Por isso que quando a gente vê aqueles filmes da galera que foi até lá, né? Porque foi sim, os astronautas, a gente percebe que parece que eles estão mais leves. Não porque a massa deles é menor, mas sim porque o peso deles lá é menor, já que lá a gravidade é menor. Se porventura nós conseguíssemos chegar em Júpiter e ficar na sua superfície, que é impossível porque ele é gasoso, a gente acaba implodindo lá no meio da bagaça. Lá, a gravidade em Júpiter, se você pegar a massa de Júpiter e o raio de Júpiter, daria em torno de 25 metros por segundo ao quadrado. Então, a gravidade de Júpiter é maior. E a gravidade dos planetas, dos astros, pode ser dada por essa relação. Essa gravidade seria na superfície, das proximidades do astro. Se porventura a gente eleva esse corpo, levando-o para uma altitude, para uma altura h, e fizéssemos a mesma análise, nós chegaríamos na gravidade lá naquela altura por essa expressão. O mesmo Gzão, o mesmo emão, só que a distância entre o centro do astro e o centro do corpo seria o raio mais a altitude. Por isso que aparece R mais H. Observem que para isso começar a mudar significativamente, essa altura tem que ser grande, né? Não pode ser qualquer alturinha vagabunda que a mudança da gravidade vai ser insignificante. Se a gente for no pico do Monte Everest, que é de 8 km de altitude, se eu comparar com o raio da Terra, que é 6.400 km,
é pouquíssima diferença, beleza? Isso passa a ser significativo quando essa altura é significativa, é grande, beleza? Só para vocês terem uma ideia, né? Na superfície do planeta, ali em torno de 6 mil quilômetros do centro do astro, que é o raio da trajetória, a aceleração da gravidade, o campo gravitacional seria esse aí que a gente conhece, 9,8. Se nós aumentarmos para 13 mil quilômetros, já fica nesse valor menor. 19.500 quilômetros, 26 mil quilômetros, percebam que a gravidade gerada, o campo gravitacional gerado pelo astro, ele vai diminuindo. Belezeira? E aqui eu vou deixar um problema, um exercício para vocês fazerem, muito simples. Vocês vão pegar a equação que a gente viu agora mesmo e vão fazer isso daí. Vão determinar qual é a gravidade lá na onde está a estação espacial. Muito se fala nos meios de comunicação tal, de gravidade zero, de microgravidade. Belezeira? Muito bem, eu gostaria que vocês soubessem que lá na onde está a estação espacial, a gravidade não é zero. Ela é longe de ser uma microgravidade. Por isso que eu quero que você faça essa conta aí. Agora, pelo fato da estação espacial estar em órbita, que é o tema da nossa próxima aula, né? A sensação é de que a gravidade é zero, lá dentro do corpo em órbita, que é uma situação que a gente chama de imponderabilidade. A sensação, os astronautas, os corpos estão flutuando ali dentro da estação espacial, de uma nave que está em órbita, porque está em órbita. A sensação é de que não tem peso. A sensação é de que a gravidade é nula. Lá dentro, aparentemente, a gravidade é nula, mas isso acontece por conta de estar em órbita, não porque, de fato, a gravidade lá naquele local é microgravidade ou é gravidade zero. Faça essa conta que eu estou te mostrando, use esses dados aí, converta o que está em quilômetro para metro e veja, determine qual é a gravidade a 400 quilômetros de altitude, que é aproximadamente aonde que está a estação espacial. Belezeira? Então essa, galera, é a aula sobre campo gravitacional, como determinar a gravidade de um astro. Muito obrigado pela paciência, pela audiência. Deus abençoe a todos. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.